A paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria dos santos anjos. Bendito e louvado seja Deus por mais esse momento nós estarmos juntos. Nós vamos iniciar esse encontro, né, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, colocando nossas intenções, colocando nosso coração, nossas dificuldades, aquilo que nós estamos necessitando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, que grande graça nós estamos vivendo na igreja nesses tempos. O tempo que nós vivemos agora, o tempo mais importante da igreja, que é o tempo pascal. E nós vamos dizer assim, que encerramos esse tempo maravilhoso com a vinda do Espírito Santo, que foi uma promessa de Jesus. Então, o Senhor, quando Ele ressuscitou, Ele disse que voltaria ao Pai. Mas Ele disse, Ele nos fez uma promessa. Ele disse que não nos deixaria só. Ele disse que enviaria o Paráclito. Quem era o Paráclito? Quem era essa figura que Jesus usa essa figura de linguagem naquele tempo? Quem era essa figura, o Paráclito? O Paráclito, ele era um homem que ele era o defensor, ele era o amigo, ele era o protetor, ele era o confidente, ele era o advogado. Ou seja, o Paráclito era aquela pessoa que cuidava de você em tudo e por tudo. Não só numa área como a gente tem hoje, mas em todas as áreas. Quando um Paráclito era designado para alguém, ele levava essa pessoa para dentro da sua casa, se tornava amigo e cuidava, defendia, né? Então, por isso Jesus usa esta figura de linguagem do Paráclito. Por isso que ele não vai dizer que é só apenas o Espírito Santo que ele iria mandar, mas para que nós entendêssemos que o Espírito Santo, ele faz todas essas coisas na nossa vida. Então, foi uma promessa de Jesus para nós quando ele disse que ele iria, mas ele mandaria o Paráclito para nos recordar tudo. Ou seja, para nos recordar tudo aquilo que ele já tinha falado. Então não existe mais nada de novo. Tudo já foi dito. Agora o Espírito Santo, ele nos recorda de tudo o que Jesus nos falou, nos ensinou no tempo em que esteve conosco. Então, vamos fazer aqui uma leitura que se encontra em Atos, capítulo 1, no versículo 8. Então Jesus vai dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos dar força. Para quê? Para nós sermos testemunhas, testemunhas vivas de Jesus. Para a gente ser testemunha, a gente precisa conhecer, a gente precisa viver tudo aquilo que Jesus nos disse. E quem vai nos dar força, quem vai nos falar tudo que nós precisamos, quem vai indicar o caminho é o Espírito Santo. Por isso a necessidade de pedir, de clamar o Espírito Santo todos os dias, porque é Ele quem vai nos recordar, é Ele quem vai dizer, não vá pela esquerda, vá pela direita. Você está indo para o lugar errado, isso é perigoso, é o Espírito Santo. Só que para a gente ouvir o Espírito falar, é preciso ter uma intimidade com Ele.
E essa intimidade nós adquirimos através da oração, do exercício diário de pedir, de clamar o Espírito Santo. Então Jesus fez essa promessa e ela vai se cumprir no capítulo 12, no versículo do 1 até o 4. Então Jesus, ele, após essa promessa, ele volta ao Pai ao momento da sua ascensão. E ele vai pedir: não vos afastei de Jerusalém, continuem em Jerusalém. Né? Bem no início ainda do capítulo 1, no versículo 4, ele vai dizer assim, ó: e comendo com eles, ordenou-lhe que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Então, foi uma ordem de Jesus: não se afastem de Jerusalém. Qual era essa promessa do Pai? Era enviar o Espírito Santo, esse Espírito que ia dar força, que ia recordar tudo. Então, após a ascensão de Jesus, mais ou menos uns 10 dias após a sua ascensão, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Então, vejam, a promessa se cumpriu, Pentecostes se realizou. Hoje nós tomamos parte dessa promessa. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E no dia da crisma, é confirmado o batismo, o recebimento do Espírito Santo, mas nos é dado um Espírito, um batismo no Espírito, com toda a força, onde vem os seus dons, onde vem os seus carismas. Mas nós não precisamos e não devemos esperar apenas para o dia da nossa crisma, porque nós já temos o Espírito Santo, precisamos clamar esse Espírito. Precisamos desenvolver em nós os dons que nos foi dado, os carismas que nos foi dado. Então, precisamos usar o Espírito Santo como um amigo fiel, aquele que vai nos dizer tudo que nós precisamos, aquele que vai indicar o caminho verdadeiro. Então, nós precisamos todos os dias clamar esse Espírito sobre nós. Então, o Espírito Santo, este acontecimento de Pentecostes na igreja, a gente pode dizer que daí vai nascer a igreja nos moldes que nós temos hoje. Por quê? Porque se a gente for recordar todas as leituras que foram feitas anteriormente, tudo que foi narrado e está narrado na palavra de Deus, a gente vai ver o seguinte: no episódio da morte de Jesus, os discípulos fugiram e ficaram trancafiados. Essa é a palavra que é usada aqui na Bíblia. Eles ficaram trancafiados, ou seja, sob 7 chaves, com medo de acontecer com eles a mesma coisa que tinha acontecido com Jesus. Então, os discípulos estavam presos ali ao seu medo de morrer. E após Pentecostes, após este dia, que nós acabamos de fazer essa leitura no início do Atos 2, né? A gente vai ver que em seguida esse episódio de Pentecostes, Pedro vai fazer um discurso e nesse discurso ele vai converter cerca de 3.000 homens, isso fora mulheres e crianças, que a gente sabe muito bem que mulher e criança sempre é mais do que a quantidade de homens. Então, se tinha 3.000 homens, devia ter umas 5.000 mulheres, mais ali uns 4.000 crianças. E está narrado aqui. Isso tudo pela força do Espírito Santo.
Então, a partir daí, os discípulos saíram e foram cumprir a ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro. Anunciai a boa nova. Chama o povo de Deus para mim, traz o povo para mim. Batiza este povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, eles começaram a batizar esse povo. Então, mais de 10.000 pessoas nesse discurso após Pentecostes foram batizadas, receberam o Espírito Santo e iniciaram a igreja cristã, a igreja católica apostólica romana, a igreja a qual nós fazemos parte agora. Então, essa vinda do Espírito Santo, né, traz para nós essa igreja da forma como nós conhecemos hoje. E ainda no capítulo 2, no versículo 42 até o 47, vai nos dizer como foi o início da igreja. Como viviam os cristãos nesse primeiro momento? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, palavras do Senhor. Então, vejam, meus irmãos, que coisa bonita. No versículo 42 já vai nos dar 4 caminhos que eles faziam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo, a doutrina que nós temos hoje na Igreja Católica. Essa é a doutrina dos apóstolos. Aqui os apóstolos diziam como deveriam viver segundo Jesus tinha dito para eles. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum. Então, todas as vezes que se reuniam, eles estavam juntos. Na fração do pão, a fração do pão é a missa. E nas orações. Então, eles perseveravam, eles estavam ali todos juntos, orando sem cessar, participando da Santa Missa, comungando do corpo e sangue de Cristo, que é quem dá força, estavam juntos em comunhão, né? Obedecendo às leis e às ordens, à doutrina da Santa Igreja. Então, eles prosperavam. E eles prosperavam por causa desses 4 pontos. Por isso eles prosperavam. No final do versículo 47 vai dizer: e o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Ora, com tanta perseverança, com tanta fé, com tanta união, com tanta fé em nosso Senhor, né? O Espírito Santo, veja que de todos eles apoderou-se o temor de Deus, o respeito ao Senhor, o respeito a Deus pelas suas coisas sagradas e santas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos urgentemente, todos os dias, sermos batizados no Espírito Santo. Batizados no Espírito Santo, nós precisamos clamar esse Espírito que vem com seus dons e carismas, esse Espírito que vai falar para nós aquilo que nós precisamos.
o Espírito Santo, ele fala tudo aquilo que a gente precisa, mas precisamos ter esta intimidade da oração com o Espírito Santo, como eles faziam todos os dias. Eles comungavam, eles estavam juntos, mas eles estavam em oração. Está aqui dito no capítulo 42. E a partir daqui, quando a gente vai ler o Atos dos Apóstolos, até o capítulo 13, mais ou menos, vai nos falar da intensidade como esses homens viviam, porque eram levados pelo Espírito Santo. Tudo o Espírito lhes dizia e eles obedeciam. Então, meus amados, é urgente essa necessidade de nós clamarmos o Espírito Santo nos dias de hoje, para nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Bendito e louvado seja Deus, porque nos enviou esse Paráclito, qual ele sabia da nossa necessidade, sabia que nós iríamos precisar muito da ação do Espírito Santo na nossa vida. E é a partir deste Pentecostes que aconteceu na igreja, que a igreja nasceu fecunda da forma como é, porque se deixou levar pelo Espírito Santo. Então, nesse momento nós vamos assim encerrar, né, pedindo que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que esse Espírito nos conduza na nossa vida, que nós possamos a cada dia sentir essa necessidade de clamar a ação do Espírito Santo. Vem Espírito Santo e enche o nosso coração, aumenta em nós o dom da fé, aumenta em nós o dom do amor, aumenta em nós o dom da perseverança. Vem Espírito Santo e nos ensina a termos um amor fiel e perfeito ao nosso Deus, a cumprirmos fielmente este primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, minha inteligência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito e louvado seja. Uma santa semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.